E esse anime é Spy X Family, espero que gostem. Um dos diplomatas de uma organização morreu, e eles decidem chamar o melhor espião para resolver esse caso, Twilight, o mestre do disfarce. Mas em um certo momento, recebe uma missão para sondar quaisquer atividade suspeita do líder da União Nacional. Mas para isso vai ter que se casar e ter uma criança, pois Desmond é um cara cauteloso, que não aparece em público, e aparece apenas em reuniões em uma escola de elite que o filho estuda. Então a criança dele entrará nessa escola e se infiltrará nessas reuniões, e possui o prazo de uma semana para conseguir. Essa é a Operação Strix, que serve para manter a paz entre o leste e o oeste. Então Twilight aluga um apartamento familiar e muda seu nome para Lloyd Forger, com a profissão psiquiatra, e agora vai atrás de uma criança alfabetizada para adotar, e acaba de olho na Anya, a mais inteligente entre as crianças. Lloyd lembra que as crianças precisam ter 6 anos para entrar no colégio, e de algum modo Anya fala que tem 6 anos, e começa a fazer palavras cruzadas, lendo a mente de Lloyd, deixando ele impressionado por ela ter conseguido completar. Então decide adotá-la, pensando que a primeira parte da missão já está completa, deixando Anya emocionada por participar de uma missão espião. Anya é telepata, que foi criada acidentalmente em uma organização e depois disso ficou vagando em busca de alguém para cuidá-la. Quando eles chegam em casa, Anya já liga a TV, dizendo que adora programas de espiões, e no momento que Lloyd ia sair para forjar uma identidade para ela, Anya decide ir junto com ele se aventurar, mas ela acaba se perdendo, então Lloyd começa a segurar sua mão, pensando que seria difícil se preparar contra o inimigo. Então Anya apenas sai correndo e se esconde, fazendo Lloyd achar que ela o odeia. Então ele pensa que tem que manter um bom relacionamento com ela, pela paz mundial. Então Anya acha que entender ela leva à paz mundial, e começa a falar de seus gostos, mas erra uma palavra e confunde o valor de algo. Então Lloyd começa a achar que ela é burra e pensa em trocar por outra. Então ela começa a chorar, mas ele a compra um amendoim. E no meio do caminho, Anya fica cansada. Mas como ele não entende aquele comportamento, fica uma noite inteira estudando. Lloyd diz para Anya estudar para a prova do colégio, mas ela se recusa, querendo apenas ler a mente dos outros. Então Lloyd apenas desiste e vai dar uma saidinha, mas Anya começa a segui-lo, achando que eles estão brincando de esconde-esconde. Após conseguir trancar ela, Lloyd vai até Frank, onde consegue um formulário de inscrição da prova do colégio. E descobre que Anya não possui nenhum registro ou informação, e só se sabe que ela foi adotada 4 vezes, mas sempre foi devolvida. Anya estava full entediada, então decide brincar de recuperar a bomba, e para isso lê a mente de Lloyd, para descobrir a senha do equipamento de espionagem. E enquanto brincava com o equipamento de mensagem, ela manda uma mensagem para os inimigos de Lloyd, zoando com a cara deles, e depois guarda tudo, para Lloyd não descobrir que ela mexeu naquilo, e fica preocupado que ele descubra que ela lê mente, e mande ela embora. E lembra de seu pai naquele laboratório? Quando Lloyd chega em casa, percebe algo estranho, e nessa hora, começa a ser atacado, mas derrota todos com facilidade. E quando vai atrás de Anya, descobre que ela foi raptada, e acha que foi descoberto, e pensa em deixar a Anya para trás, mas acaba sendo nocauteado. Anya estava desesperada e descobre que tudo isso foi culpa daquela mensagem, com o líder decidindo usar ela de refém para obrigar Lloyd a roubar o ministro. E nessa hora, chegam os outros capangas, com o Lloyd amarrado, mas quando tiram a sacola, percebe que não é ele. Lloyd estava correndo com a Anya no colo chorando, e se lembra porque odeia tanto ouvir crianças chorando, porque ele acaba lembrando de sua infância, pois não podia fazer nada além de chorar, e acabou se identificando com ela. Então ele a deixa do lado de fora, e cria uma desculpa para ela ir até o posto policial e entregar um papel para eles, pensando que se ela entregar aquilo, vão colocar ela em um orfanato melhor, tudo para não envolver ela na missão. E lembra que virou um espião para criar um mundo onde crianças não precisam chorar. Lloyd derrota todos os inimigos facilmente, mas na hora de finalizar o líder, ele fala para deixá-la em paz, se quiser que a filha dele tenha uma vida normal. E quando ele estava indo embora, encontra Anya, dizendo que quer para casa, a casa deles, e que se ele abandonar ela, vai chorar. Então ele decide ficar com ela para valer, mas vão ter que se mudar. No dia da prova, Anya tenta ler a mente dos outros, mas nenhum deles sabia. Então lembra do Lloyd ensinando, conseguindo fazer a prova e passar naquele colégio, fazendo Lloyd relaxar depois de anos. Uma carta do colégio chega, que na próxima parte do processo de admissão é entrevista com pai e mãe, sem nenhuma exceção. E uma mulher de 27 anos, funcionária da prefeitura, que nunca teve relações com homens, do nível de até seu irmão estar preocupado com ela, pois recebeu uma promoção e se aceitar terá que deixá-la sozinha. Então ela decide mentir, dizendo que tem uma festa e que vai com seu parceiro. Então ele fala que pedirá para seu amigo contar tudo sobre o cara depois, pois se o cara for um fracasso, vai ter que expulsá-lo. Então vai adiar a promoção até saber se ele é um cara legal, deixando Yor tensa para procurar um parceiro pela promoção de seu irmão. E nessa hora o telefone toca de novo, com um cara chamando ela de Rosa Selvagem, dizendo que ela tem um cliente, mudando até a aura dela. Quando ela chega no local, vai matando
um a um, até eliminar seu alvo. Yor aprendeu a ser uma assassina muito jovem, e desde então faz qualquer trabalho sujo que seu empregador pedir. Yor lembra das suas amigas falando pra ela arranjar um parceiro, mas ela diz que é impossível, pois só sabe fazer limpeza doméstica. Corta pra Frank, trazendo os arquivos de todas as mulheres solteiras, e enquanto olhavam, Frank lembra que Anya não parece nada com a princesa de uma família rica. Então Lloyd decide pelo menos mudar a aparência dela, e enquanto o costureira media Anya, Lloyd estava pensando em como arranjar uma esposa. E nessa hora aparece Yor em seu lado. Lloyd fica impressionado por não ter conseguido perceber a presença dela, e lembra de todos os dados dela, e ainda por cima ela percebeu seu olhar. Então, pra enganá-la, ele diz que estava admirando a beleza dela, deixando Yor animadaça. Mas nessa hora aparece Anya, então Yor começa a achar que quase foi atrás de um homem casado, e que já ouviu mulheres que já foram mortas pelas esposas, e que se fosse ela mataria. Mas se continuar pensando assim, vão descobrir que ela é uma assassina, deixando Anya animadaça após ler os pensamentos dela. Então Lloyd já pensa em desistir, e Yor também, mas Anya faz um teatrinho dizendo que quer uma mamãe. Então Lloyd diz que perdeu sua esposa há 2 anos, dando espaço para Yor chamá-lo para uma festa, para fingir que é o namorado dela. Mas mesmo após ouvir isso, ele aceita, mas apenas se ela passar com uma mãe durante a entrevista do colégio. Então os dois fecham esse acordo. Enquanto iam no mercado, Lloyd recebe detalhes da missão extra, em forma de moeda, que é recuperar artes roubadas e eliminar o grupo de contrabandistas, um pouco antes do horário da festa, e irá fazer isso junto com Frank, que era para ser apenas um informante, mas Lloyd consegue comprá-lo, e enquanto isso, Yor está esperando ele. E depois de completar essa missão o mais rápido possível, acaba pegando um de seus anéis daquela bolsa, mas acaba se distraindo com Frank, e bate em um carro, e tudo isso enquanto Yor estava no frio esperando por ele, triste por ele ter brincado com o sentimento dela, mas mesmo assim decide ir àquela festa. Mas quando chega lá, todas elas acham que ela é uma mentirosa, mas o amigo do seu irmão foi falar com ela, então Yor pede para ele dizer que ela foi a uma festa com um homem gentil, mas uma falciane zoa com a cara dela, dizendo que ela mesma vai contar a verdade. Então por um momento Yor pensa em matar todos para seu irmão não descobrir, mas quando ela pensa em partir, Lloyd aparece todo machucado, pedindo desculpa pelo atraso, se apresentando como marido da Yor, e só depois ele percebe que confundiu as missões. A Falciane pergunta por que ela não contou, então Lloyd diz que esse foi o segundo casamento dele, e tem uma filha, e que deve ser difícil falar sobre isso, deixando Falciane com ciúme por ela ter casado com um bonitão, e na tentativa de fazer Yor passar vergonha, acaba se lascando, mas agora tenta queimar a imagem dela, falando coisas nada a ver. Mas nada isso afeta Lloyd, ele apenas a protege e leva para casa, mas no meio do caminho encontra mais contrabandistas, então ele vai dar desculpa dizendo que são pacientes descontrolados, e apenas fogem, mas ele vai nocauteando um a um, dizendo que é para eles recuperarem a memória. Mas quando o cara vai pegar ele pelas costas, Yor dá um chutão nele, deixando Lloyd impressionado. E enquanto corria, Yor dá a ideia deles se casarem, desconcentrando o homem. Então ele cria apenas uma desculpinha, mas com o real objetivo de melhorar sua vida assassina. Então Lloyd decide passar na prefeitura para confirmar o casamento. Mas quando vai entregar o anel, percebe que o bolso está furado. Mas começa a levar um chumbo, e Lloyd tá com uma granada neles. E com o pino da granada, eles decidiram aquele relacionamento, até que a missão dele e a vida da assassina dela os separe. Yor se mudou para a casa dos Forger, onde o pai é o espião, e a mãe é uma assassina, e a filha é uma telepata. E Frank falsificou o papel do casamento, dizendo que se casarem há 1 ano. E depois vão pensar no que dizer para o irmão dela. Depois de Yor guardar todas as suas coisas, ela diz que não tem nada para vestir na entrevista. E nessa hora, Anya, pensando em ajudar, quase abriu a caixa dos equipamentos de Yor. Depois de comerem um pouco, Lloyd começa a entrevistá-la, para os prepararem para uma verdadeira entrevista. Anya não consegue responder nenhuma pergunta direito, e na vez de Yor também foi uma decepção, deixando Lloyd sem esperança. Então ele dá a ideia de darem uma volta, para se acostumarem à rotina de uma família de alta classe. E no meio do caminho, Anya segura a mão de Yor, fazendo ele se lembrar da vez que apertou seu irmão com muita força e quebrou 2 costelas dele. Então Anya decide se esconder. Quando eles chegam na ópera, Anya fica dormindo e Yor quase explodindo. E quando vão para um museu, as duas não conseguem agir normalmente, e o último lugar é a loja de roupas, com Anya super animada com roupa fofinha. Então para comemorarem, Lloyd dá a ideia de tirarem uma foto depois, e após Yor escolher um tecido de suas roupas, vão direto ao estúdio de fotos, tirando uma foto bem mais ou menos. Enquanto estava de buenas em um parque, eles veem uma velhinha sendo roubada e Yor já vai atrás do bandido, e Lloyd vai atrás dele por outro lado. Mas em um lugar onde tem muitas pessoas, Anya não consegue lidar por causa da sua telepatia. Mas ela percebe o bandido e dá uma dica para Lloyd. Yor aparece, então Lloyd deixa Anya com ela. Já parte pra cima do bandido, devolvem as coisas para a velhinha. Chegou o dia da entrevista do colégio, e ao entrar na escola, Lloyd e Yor já sentem que estão sendo observados, mas dessa vez não são inimigos, e sim os professores observando as ações de todos
todos pontuados. Ou seja, ao entrarem ali, o exame começou. E enquanto o inspetor estavam reprovando todos, viu a esperança da família Fogger, possuindo uma elegância gigante, mas reclamam da letra da Anya e se perguntam se foi uma família criada para o exame. Enquanto os Foggers andavam, viram uma criança presa no esgoto. Mas Lloyd está ligado que isso tudo é um teste, então dá um sinal para Anya dizer que aquela criança precisa de ajuda. O inspetor se pergunta como Lloyd vai sair com essa elegância, mas ele apenas entra no esgoto e tira o moleque. Mas quando o inspetor ia reprová-los, Lloyd troca sua roupa imediatamente, deixando o inspetor impressionado. E do foco em nada, chega um monte de bicho correndo, fazendo Lloyd perceber o quão longe aquele colégio pretende ir. Mas o foda é que isso é um acidente de verdade, então o inspetor manda os caras resolver aquilo. Anya desmaiou de novo por causa da multidão, mas quando Lloyd pensa em fazer algo, Gil vai pra cima dos bichos, finalizando o líder sem nenhuma dificuldade. Então Anya percebe que o boi está com medo e decide acalmá-la, fazendo todos os bichos irem embora, deixando o inspetor loucaço. Então ele corre até eles para agradecê-los, e para avisar por conta desse problema, vão adiar as entrevistas, e para eles voltarem ao saguão assim que tiverem tempo para se arrumarem, e que eles têm direito se entrarem naquela escola. Mas Lloyd diz que preveu que isso podia acontecer, e trouxeram mais roupas, deixando o cara mais impressionado. Então chegou a hora da verdadeira entrevista. Eles começam perguntando coisas para os pais, onde eles dão respostas maravilhosas, mas o inspetor invejoso começa a pegar pesado com as perguntas, sendo total machista opressor, tudo com o objetivo de fazê-lo reprovarem. Então agora chega na hora da Anya. Ela consegue responder de boa, mas na outra, ela lê a mente de Lloyd e se confunde. Mas por sorte, Lloyd, preparado, consegue fazer Anya sair como esperta da história. Então o inspetor pergunta o nome do diretor. Então ela lê de novo a mente de Lloyd e responde a pergunta, e diz que fará coisas impossíveis para ter sucesso igual a ele, deixando o inspetor impressionado pela determinação dela. E quando eles perguntam o que ela acha de seus pais, ela apenas fala coisas boas, dizendo que daria nota 100 para os dois. Mas o invejoso pergunta quem teria uma nota maior, a antiga mãe ou a nova, fazendo Anya começar a chorar. Então o cara começa a zoar com a cara dela, deixando Yor full putaça, mas o cara continua. Então Lloyd quase acaba perdendo o controle e quebra a mesa dizendo que foi um mosquito, e sai do meio da entrevista dizendo que escolheu a escola errada, pois fazem pouco caso dos sentimentos de uma criança. O inspetor então decide bater de frente com o invejoso, então dá um murrão nele. Quando Fogger chega em casa, o clima está pesado, com Lloyd tendo certeza de que reprovaram. Então Anya começa a se desculpar, dizendo que devia ter feito as coisas melhores, mas Lloyd diz que está tudo bem, e que ela não precisa ir pra lá. Mas ela diz que tem que ir, ou não vão mais ficar juntos. E preocupada que a vida deles juntos acabe, mas as duas dizem que ainda tem um pingo de esperança nos dois inspetores, e que eles vão voltar por eles. Essa foi a primeira parte, deixa bastante like para o próximo vídeo. Fui!